E hoje é dia, irmãos, de aliviarmos a bagagem do rótulo. Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça? Pai, nós clamamos, Deus, pela Tua presença e pelo direcionamento total do Teu Espírito Santo nesta noite. É somente o Teu Espírito, Deus, que é capaz de fazer com que uma palavra tenha efeito na nossa vida. É somente o Teu Espírito Santo que é capaz de fazer com que uma palavra ministrada se transforme em poder do Senhor na vida de alguém. Poder para transformar, poder para curar, poder para trazer mudanças, Deus, poder para dar encorajamento. Então é pela presença do Teu Espírito Santo que nós clamamos neste momento, é pela condução do Teu Espírito Santo que nós intercedemos ao Senhor neste momento, que não seja a minha palavra, que seja a palavra do Senhor. Que seja o Senhor tocando em cada coração, ministrando, trazendo respostas, vindo, Deus, com o direcionamento que o Senhor deseja para cada vida, de forma, Deus, que hoje, mais uma vez, seja uma noite, Deus, onde possamos aliviar fardos. Que seja mais uma vez, Deus, uma noite onde possamos aliviar bagagens, aliviar aquilo que vem trazendo peso na nossa vida. E pelo poder do Teu Evangelho, que todos nós saímos daqui desta noite de uma forma diferente da qual entramos. Ministra em nosso meio, toca-nos, Deus, de forma especial. Fala aos nossos corações, traz confirmações, tira dúvidas, Senhor. Traga respostas, Deus, e faça, Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós damos liberdade ao Senhor nesta hora. Tu és bem-vindo em nosso meio. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos os nossos ouvidos para que o Senhor possa ministrar em nossas vidas. Pela autoridade do Teu Filho Jesus, Deus, nós repreendemos toda ação contrária ao mover da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, todos nós sabemos o que são rótulos. Você sabe muito bem o que são rótulos. Rótulos são marcas, irmãos, que nós colocamos na vida das pessoas, seja por um comportamento repetitivo, mas não apenas pelo comportamento repetitivo, até mesmo, irmãos, por um acontecimento muito marcante na vida de alguém. Às vezes nós colocamos rótulos na vida dessa pessoa por conta disso. A verdade, irmãos, quando a gente pensa em rótulo, automaticamente a gente pensa em relacionamentos, a gente pensa no ser humano. A verdade, irmãos, é que o ser humano é muito cruel. A verdade é que o ser humano é muito cruel. A grande verdade, irmãos, é que nós não temos com outra misericórdia que nós temos conosco. A grande verdade, irmãos, é que às vezes uma vida inteira acertando é derrubada por causa de um erro. Porque é justamente através de um erro que alguém comete que nós vamos lá e rotulamos esta pessoa a partir do seu erro. E olha, não tenta se esquivar disso não, porque você faz parte dessa frase quando eu digo que o ser humano é cruel. Eu e você fazemos parte disso. Olha, você não é alguém que você está imune, que você está numa situação diferente dessa, que você não possa ser cruel com alguém ao ponto de rotulá-lo. Não, você é capaz também de ser cruel com alguém e colocar um rótulo sobre a vida dele. Seja porque ele tem comportamentos repetitivos que justifiquem até mesmo esse rótulo, ou seja por um único acontecimento que, infelizmente, ele teve a infelicidade de agir desta forma e você vai lá e rotula ele. Só que o rótulo tem problemas muito sérios, irmãos, na vida das pessoas. O rótulo tem problemas muito sérios nos relacionamentos e na igreja e na sociedade. Sabe por quê? O rótulo tira a chance da dúvida. O rótulo traz sentença. O rótulo não te permite a dúvida. Quando você toma posse de um rótulo sobre alguém, você abre mão da dúvida, você vem com a sentença. Você não pergunta mais, mas será que ele ainda é? Você já traz a sentença, ele é. Então o rótulo, irmãos, o rótulo ele sentencia. Será que ele ainda é assim? Será que ele foi transformado? Será que não houve modificações na vida dele? Será que ele já não é uma outra pessoa? Não, o rótulo não abre espaço para isso. O rótulo vem e tal como está nessa mala aqui, ele coloca aqui um adesivo bem grande. A
A gente coloca nomes nas testas das pessoas, a gente coloca nome nas suas costas, porque o rótulo, irmãos, ele não negocia, ele traz sentença. E aí, quando ele traz sentenças, irmãos, ele traz efeitos negativos na vida daqueles a quem rotulamos. Por exemplo, uma pessoa rotulada provavelmente vai ser alguém que vai ter um efeito muito grande na sua autoestima. Aí o que nós vamos vendo muitas vezes, irmãos, é que o efeito negativo do rótulo faz com que a pessoa se sinta limitada por conta do rótulo que colocaram nela. Aí você vê, sabe o que você começa a ver? Pessoas já se afirmando assim, não, eu não sou capaz de fazer isso porque vão achar isso, vão achar aquilo. Aí a pessoa já começa a receber aquele rótulo e ela mesma começa a se limitar por conta do rótulo. A verdade, irmãos, é que à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, podemos dizer isso, olha, o rótulo é algo maligno. O rótulo é um propagador de preconceitos. O rótulo é um propagador de preconceitos. Agora, a Bíblia é fantástica, irmãos, porque não há tema nenhum que a gente pregue. A gente está fazendo uma série de mensagens muito voltada para os relacionamentos, para as questões até emocionais, e não há nada que a Bíblia não fale. A Bíblia tem personagens que também são marcados por rótulos. E eu quero falar sobre alguns deles. Se você puder, acompanha comigo na sua Bíblia. Eu quero falar sobre o rótulo de Tomé, que é o rótulo da incredulidade. João capítulo 20, versículo de 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja um incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Qual é o rótulo de Tomé, irmãos? A incredulidade. Seja sincero, você colocaria o nome do seu filho de Tomé? Você colocaria? Quantos não colocariam? Sejam sinceros. Quantos não colocariam? Você não colocaria apenas porque você não acha o nome bonito. Você não colocaria por causa do rótulo. Olha o peso do rótulo. Percebe que a gente já passa a achar até um nome feio? Tem nenhum Tomé aqui não, né? Só por curiosidade minha, né? Percebe, irmãos? Percebem que as coisas começam a se descaracterizar por si só, pelo peso do rótulo, pela força do rótulo. Percebem, irmãos, que nós começamos a desconstruir determinadas coisas pelo peso do rótulo. Aqui está um exemplo claro, irmãos, do peso do rótulo na própria Bíblia. Tomé. Tomé, irmãos, é uma espécie daquele discípulo no caminho de Emaús. Nós podemos associar ele como se fosse um daqueles discípulos. Você conhece a história do discípulo no caminho de Emaús? Os discípulos do caminho de Emaús são aqueles 2 discípulos que não estavam entre os 12, mas eram um dos discípulos de Jesus, que quando Jesus morreu, foi crucificado, enterrado, eles descreram em Jesus como Messias. A ressurreição, embora anunciada pelas mulheres, não ganhou efeito no seu coração, entrou no ouvido, saiu pelo outro. E decepcionados por terem dedicado um tempo de serviço a Jesus, eles abandonaram a missão, saíram de Jerusalém e foram embora para a sua aldeia no caminho de Emaús. Você conhece a história? Enquanto eles estavam caminhando, Jesus apareceu, começou a conversar com eles, mas os discípulos no caminho de Emaús são típicos do exemplo de alguém que fracassou na fé por conta
da notícia da ressurreição de Jesus. Tomé é como se fosse um desses, embora ele não tenha feito um caminho literalmente para um outro lugar, ele fez um caminho no seu interior. A sua fé entrou em crise. Ele duvidou daquele no qual ele acompanhou por muito tempo. Ele duvidou daquele de quem ele ouviu as promessas e as palavras. Ele duvidou daquele com quem ele sentou à mesa, com quem ele caminhou. Ele duvidou, ele colocou a sua fé em xeque e a sua fé entrou em crise. Ele duvidou a respeito da ressurreição de Jesus. Eu digo que ele é como os discípulos no caminho de Emaús, mesmo ele não tendo tomado literalmente esse caminho, porque quando Jesus aparece a primeira vez para os seus discípulos, Tomé não estava presente. Onde estava Tomé? Provavelmente fazendo o seu caminho para Emaús, ainda que não literal, mas no seu interior. Provavelmente, irmãos, tomando a decisão de não desejar mais estar na comunhão, tomando a decisão de não estar mais entre eles, porque a sua fé entrou em crise. E aí ficou um rótulo muito grande na vida de Tomé. O rótulo da incredulidade. Sermões e mais sermões em 2000 anos de cristianismo foram e são constantemente pregados sobre Tomé, mas são pregados para te alertar, para que você não caia na incredulidade. Tomé virou uma espécie de um exemplo negativo para dizer aquilo que você não deve fazer. E geralmente os sermões são: você não deve ser um incrédulo, tal como Tomé foi. Mas será que Tomé é esse incrédulo mesmo, irmãos, que nós costumamos dizer e ouvir? Será que essa atitude pós-ressurreição de Jesus, de crer na ressurreição do Mestre, será que ela é o suficiente para que a gente estampe neste personagem um rótulo tão pesado quanto o rótulo da incredulidade? E se não fosse Tomé? E se fosse alguém no nosso círculo de relacionamento? E se fosse alguém na nossa igreja que mesmo diante de uma atitude tão forte, será, irmão, será mesmo que esta atitude é o suficiente para que a gente chegue e coloque um rótulo nessa pessoa e diga: ele é um incrédulo? Olha, irmãos, um pouco que nós desfolhamos a palavra de Deus, eu quero dizer para você que ela não é o suficiente para isso. Se você puder, vai comigo em João capítulo 11. João capítulo 11 é um dos capítulos muito conhecidos da Bíblia. Você já sabe do que ele se trata, se você conhece a Bíblia, mesmo antes de você abrir. João capítulo 11 narra aquele momento em que Lázaro fica doente, que as irmãs de Lázaro, desesperadas porque seu irmão estava doente, mandam chamar Jesus. Jesus não atende aquele pedido de imediato, Lázaro morre. E Jesus chega em Betânia 4 dias após o ocorrido e ressuscita Lázaro. Você conhece essa história. Só que essa história, irmãos, tem uma situação envolvendo Tomé. Porque se você for ler o capítulo 11 todo, e fica aqui como dica caso você queira fazer, você vai perceber que quando a notícia da doença de Lázaro chega até Jesus, e Jesus ali conversando com os seus discípulos, e os discípulos perguntando: vamos para Betânia, não vamos? A gente vai seguir em frente, a gente vai voltar caminho? Quando Jesus saiu, irmãos, de Betânia, ele saiu com grande risco de apedrejamento, de ser morto, porque havia uma grande perseguição contra ele. Então, naquele momento, os seus discípulos, eles se reuniram, fizeram uma reunião como se estivesse deixando o mestre um pouco de fora, e começaram a conversar entre si. Uma conversa do tipo: será que ele vai querer voltar para lá onde queriam matá-lo? E se ele voltar, nós vamos ter que voltar também? Porque se nós voltarmos, não é só a vida dele que vai estar em risco, é a nossa também. Porque se nós voltarmos com ele, não vão querer matar apenas ele, vão querer matar a nós também. E há um diálogo entre os discípulos: voltamos ou não voltamos? O que Jesus vai fazer? Será que é prudente a gente aconselhar ele a não voltar, caso ele queira voltar? Aí tem alguém que toma a palavra nessa conversa, esse alguém é Tomé. E olha o que Tomé diz, está lá no versículo 16.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Que antagônico, né, irmãos? Um momento de medo dos discípulos. Um momento de medo de serem mortos, apedrejados, perseguidos. Os discípulos fazendo uma torcida muito grande para que Jesus não volte. E provavelmente, irmão, sabe aqueles momentos em que uma voz de liderança precisa chegar e dar uma palavra? Sabe aqueles momentos, irmãos, de crise, de dúvidas, que a voz de alguém representando ali uma liderança, uma voz firme, ela faz diferença naquela hora? Essa voz foi a voz de Tomé. Então, num cenário de muito medo, dúvida, Tomé, irmãos, ele toma a frente da conversa e ele diz: nós vamos também. Nós não vamos abandoná-lo. Se ele decidir voltar para Betânia, é para lá que nós vamos. E se quiserem matá-lo, terão que matar a nós também. Se os relatos do Evangelho não narrassem a incredulidade de Tomé, quais seriam os sermões que você ouviria sobre Tomé? Quais seriam os sermões? Quem é esse, irmãos, que ao mesmo tempo tem uma coragem de, se for necessário, morrer por Jesus, e ao mesmo tempo é alguém que não consegue crer na ressurreição desse? Quem é esse, irmãos? Eu quero dizer para você quem é esse. Esse sou eu e você. Esse sou eu e você. Que oscilamos na nossa fé, irmãos. Que horas estamos rompendo em fé, que hora estamos, irmãos, com toda convicção, com toda certeza, com todo entusiasmo, mas ora também estamos afundados nas nossas crises, irmãos. Somos nós que muitas vezes não cremos quando deveríamos crer, não tomamos posse de uma promessa quando deveríamos tomar, não acreditamos no sobrenatural quando deveríamos acreditar. Esse Tomé aqui sou eu e você. Alguém que tem fé, irmãos, mas que também vive as suas crises. Olha, você também vive as suas crises. Alguém que tem fé, irmãos, mas de vez em quando também dá vontade de abandonar a comunhão. Alguém que tem fé, mas que tem momentos que precisa amadurecer. Esse é o Tomé, que ganhou o rótulo do incrédulo. Esse é o Tomé. Mas enquanto ele ganhou o rótulo do incrédulo, ele ganhou a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não apareceu ali para aquele, Jesus apareceu ali para Tomé. Jesus voltou a aparecer para os seus discípulos, porque na primeira aparição Tomé não estava. Jesus voltou por causa de Tomé. Tomé ganhou a atenção de Jesus. Quero falar de um outro rótulo. Esse rótulo nós encontramos num personagem chamado João Marcos, que é o rótulo de quem falhou. E Atos capítulo 15, versículos de 36 a 40, vai dizendo assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à igreja do Senhor. O livro de Atos narra a história da igreja, desde a descida do Espírito Santo até a propagação do Evangelho entre os judeus e entre os gentios. E ali no capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas, eles são encorajados, começam a pregar com intrepidez, sair anunciando o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo. Milhares de pessoas começam a se converter, a igreja começa a se espalhar, ela institui líderes. Quando chega no capítulo 9, um perseguidor da igreja, que é Saulo, indo para Damasco, cai de seu cavalo, tem um encontro com Jesus, se converte.
e vira um dos personagens principais do livro de Atos, de modo que o livro de Atos é dividido em dois personagens principais, Pedro e Paulo. Pedro até o capítulo 12, do 13 em diante, Paulo. E aí eles ali, liberados pela igreja de Antioquia, eles saem para a viagem missionária, e João Marcos, sabe o que faz, irmãos? João Marcos deixa um furo. Você conhece pessoas que deixam furos? João Marcos deixou um furo. Deixou um furo. A Bíblia não relata com exatidão o que acontece, mas provavelmente não foi apenas um abandono de rota. Provavelmente ele se comportou de uma maneira que não deveria, ele desagradou. E lá na primeira viagem, irmãos, ele abandona Paulo e Barnabé, ele abandona, irmãos, e ele vai embora. Ele deixa um furo. Ele falha. Quando chega ali no concílio, eles estão discutindo aquela questão da circuncisão, no capítulo 15 de Atos, e logo em seguida vem um envio para a segunda viagem missionária, e Barnabé fala, eu imaginando o que Barnabé está pensando, provavelmente Barnabé se sentia assim, eu vou restaurar esse jovem, eu vou levá-lo novamente nessa viagem. Aí Paulo diz, não, você não vai não. E aqui, irmãos, nós temos dois líderes da igreja, nós temos dois personagens de tamanha importância, de tamanha bagagem espiritual se desentendendo, porque um queria dar uma chance a alguém que tinha falhado, e o outro foi radical e não quis. Não quis. E aí, irmãos, a gente vai vendo aqui algumas coisas, por exemplo, que às vezes o rótulo faz com que a gente não queira mais ter por perto. Era esse o sentimento de Paulo, eu não quero ter esse camarada por perto. O rótulo, irmãos, muitas vezes ele age em nós como um agente de afastamento. O rótulo, irmãos, ele é aquele que chega para a gente, alimenta o nosso coração, e não fica perto dele. Não o tenha mais por perto. Só que ao mesmo tempo, irmãos, é esse rótulo que... Pede para quem está falando no telefone falar lá fora, por favor. É esse rótulo, irmãos, que faz com que alguém deixe de ser instrumento na vida das pessoas para o crescimento dela. É um rótulo, irmãos, que traz consequências sérias, porque não apenas diz eu não quero mais ter perto, ele quebra a possibilidade dele ser instrumento na vida das pessoas. Só que quando você não é instrumento na vida de alguém, e se esse alguém que você não é instrumento, uma vez transformado, puder ser instrumento na vida de outras pessoas, quantas pessoas você deixa de ser instrumento? Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa que o nosso problema está apenas na relação entre eu e a pessoa. Não, irmãos, ele vai além. Porque uma pessoa restaurada, irmãos, é uma pessoa que amanhã vai ser instrumento de Deus na vida de outra. E se ela não é restaurada, se eu não sou instrumento na vida dela, se eu não sou capaz de me aproximar para ser instrumento de Deus na vida dela, eu não estou apenas cortando uma relação com ela, eu estou cortando uma relação em cadeias, porque eu estou cortando uma relação com todas as pessoas na qual esta pessoa poderia ser instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas. E se todas as pessoas no qual nós nos relacionamos desistissem da gente? Por exemplo, quem é a pessoa que não desistiu de você? Nessa sua caminhada de vida, quem é a pessoa que não desistiu de você? Você consegue trazer a memória? O Espírito Santo ele é capaz de te revelar nesse momento, de trazer à luz nesse momento pessoas importantes na sua vida que não desistiram de você? Ei, quantas pessoas na sua caminhada não desistiram de você?
Quantas pessoas na sua caminhada, poderiam facilmente desistir de você, mas te deram votos de confiança, não desistiram. Ei, a quem você pode atribuir o fato de você ter chegado até aqui e poder dizer, eu só cheguei porque esse alguém não desistiu de mim? Deixa eu te dizer uma coisa, o rótulo é tão demoníaco que ele anula o Espírito Santo de Deus na minha vida, sabe por quê? Porque um dos gomos do fruto do Espírito é paciência, e sabe onde a paciência é desenvolvida? Nos relacionamentos. Macrotomia no grego, sabe o que isso significa? Ânimo estendido, ânimo alongado. Você sabe onde você vai ter ânimo alongado? Não é no alto de um morro sozinho, não. É no meio da crise no relacionamento. No alto de um morro, não faz diferença nenhuma você ter ânimo alongado. Não é trancado no seu quarto que você vai desenvolver a paciência, não. É no meio dos conflitos no relacionamento. Paciência não é para ser desenvolvido dentro do carro, em essência, porque muitos precisam. Paciência não é para ser desenvolvido trancado no quarto. Paciência não é para ser desenvolvido no alto do morro, do monte. Paciência para ser desenvolvido no meio da crise dos relacionamentos. E quando não há essa paciência sendo desenvolvida na relação, há a anulação de um dos gomos do fruto do Espírito Santo. A paciência. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 vai dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Paciência. Aí sabe qual é o desfecho dessa história aqui? Eu não posso me aprofundar nela, porque eu quero passar também em outras histórias. Sabe qual é o desfecho dessa história aqui entre Barnabé e Paulo? Barnabé pagou um preço para recuperar alguém. Barnabé pagou um preço para recuperar alguém. Aqui, quantos preços você já pagou para recuperar alguém? Quantas vezes você pagou o preço para recuperar alguém? Quantas vezes você está disposto a pagar preço para recuperar alguém? Sabe o que aconteceu lá na frente, quando a gente vai vendo a história aqui? Paulo reconheceu que João Marcos merecia uma outra chance. Lá em Filemão, capítulo 1, 23 e 24, Paulo cita João Marcos, vai dizendo assim, Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudação, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui, ele chama João Marcos de cooperador dele. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Paulo mais uma vez faz citação de João Marcos. Ele diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envie-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-lo, recebam-no. Ele recomenda João Marcos. E você sabe quem é esse João Marcos? Talvez você não tenha esse conhecimento, mas você sabe quem é ele? Pega a tua Bíblia aí, abre no terceiro evangelho, Mateus, no segundo evangelho, Mateus, o segundo é Marcos, é esse João Marcos. Foi aquele que escreveu o segundo evangelho de Cristo Jesus. Porque um dia alguém não desistiu dele. Quem aqui de verdade tem na sua história pessoas que não desistiram de você? Levanta a mão. Você pode aplaudir a Deus por essas vidas? Terceiro rótulo, o rótulo de Pedro, o rótulo de uma pessoa temperamental. Rótulo de uma pessoa temperamental. Pensa num cara difícil. Esse cara é Pedro. Pedro, dependendo das pessoas, ele é um espelho, né? Pedro é o espelho. Às vezes a gente olha para Pedro e está olhando para o espelho.
Alguém cheio de si. Alguém brigão. Alguém com a impulsividade à flor da pele. Alguém que desembainhava espada e cortava a orelha. Alguém que na frente de todo mundo não tinha medo de se expor. Olha, Pedro não tinha medo de na frente de todo mundo se colocar. Não tinha. Se tivesse que chegar e falar, é isso, ele falava, é isso. Não tinha dificuldade com as palavras, não tinha medo das palavras. Alguém com temperamento forte, sanguíneo, cheio de si, mas fracassou, sabe por quê? Porque todas as pessoas fracassam. Seja o cheio de si, seja o não cheio de si, seja o com temperamento à flor da pele, seja aquele mais moderado, todos fracassam e Pedro não foi diferente, Pedro fracassou. Só que quando ele fracassou, ele perdeu a moral. Você já perdeu a moral na frente de alguém? Você já perdeu a moral diante de um grupo? Você já ficou constrangido diante de um grupo porque você perdeu a moral diante desse grupo? Esse foi Pedro. Pedro, porque quem fala o que quer acaba ouvindo o que não quer, porque ninguém na verdade todos são senhores das palavras que silenciam, mas escravos das palavras que falam. Nós somos senhores das palavras que silenciam, mas escravos das que falamos. E por muitas vezes ele se colocou e falou, esses aqui podem até te trair, mas eu não traio você. Imagina você falar isso na frente dos outros. Esses aqui eu não respondo por eles. Esses podem até trair você, mas eu não traio. Foi esse que foi lá e traiu. Olha, eu estou disposto a ir morrer por você, só que na hora H não estava disposto a ir morrer. Falhou. E aí quando falhou, irmãos, aí vem o rótulo da falha, sabe? Da negação. É a falha do mau caratismo. Aí ele sente vergonha. Tem rótulos, irmãos, que vão nos colocar, que vão nos trazer vergonha. Vergonha. Aí Jesus ressuscitou, começou a aparição aos seus discípulos. E Pedro estava lá bem cabisbaixo, bem envergonhado. E teve uma certa vez, está lá no finalzinho do Evangelho de João, que ele foi pescar. Provavelmente com o seu coração vazio, irmãos. E para piorar, além do seu coração estar vazio, a ação em si, a pescaria, foi um fracasso. Passou a noite inteira sem pescar nada. Já reparou que quanto mais negativo está o nosso interior, mais negativo são as nossas ações? Coração vazio resulta em quê? Em frustração. É uma dupla que casa, irmãos. É um coração vazio e entristecido com uma ação que fracassa. Dificilmente alguém com um coração vazio não vai fracassar. Pedro está envergonhado, Pedro está com o coração vazio. A sua ação não poderia ser outra, passou a noite inteira e não pescou nada. Irmãos, me arrisco a dizer que pouquíssimas vezes na vida deste homem, um pescador nato, possivelmente, irmãos, na vida deste homem, ele passou uma noite inteira sem pescar nada. Mas dessa vez foi um fracasso. E aquilo vem como um peso ainda maior para ele, porque o coração estava vazio e a ação foi uma frustração. Aí Jesus aparece, transforma aquela frustração em gozo, em alegria. Aí eles vão lá para a areia, começam a conversar e Jesus vai lá e restaura aquele homem. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. E você vai lá para o livro de Atos. Vai lá para o livro de Atos. Esse homem, irmãos, é um personagem sensacional. Porque a história dele não terminou no cantar daquele galo.
A história dele não terminou no cantar daquele galo. Aplicações finais para nós nessa noite. A vida cristã precisa ser marcada por mudanças. Vamos dizer isso juntos? A vida cristã precisa ser marcada por mudança. Mais uma vez, a vida cristã precisa ser marcada por mudança. Você sabe como se derruba rótulo? Com transformação. Você sabe como que se derruba rótulo? Com transformações. Você tem um rótulo que precisa ser derrubado? Transformação na sua vida, meu irmão. Transformação derruba rótulo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformação, irmãos, para mudar a rota, é a transformação que Jesus Cristo oferece. Olha, quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós nos relacionamos com Ele, o nosso passado sem Ele, irmãos, é sepultado. É sepultado. Olha, o seu rótulo não vem em Cristo. Ele não vem com você. Ele é sepultado no seu passado. Quer derrubar rótulos, irmãos? Transformações, mudanças. O pecado que te domina precisa ser vencido. Aí você derruba rótulos. Quais são as transformações que você precisa viver em Deus para que rótulos caiam na sua vida? Até quando? Até quando? Você vai aceitar ficar carregando esse rótulo aí porque você não muda? Até quando? Até quando você vai tomar uma decisão de verdade, vai deixar o Espírito Santo de Deus governar a sua vida, vai deixar Ele transformar teu caráter, seu temperamento, esse seu jeito horroroso de se comportar, de falar, de agir? Até quando? Segunda aplicação, não se renda ao rótulo, reconstrua. Reconstrua, olha, não se renda ao rótulo, reconstrua. Ei, para com essa de baixa autoestima, porque agora eu não posso fazer isso, porque lá atrás me confiaram e eu falhei. Lá atrás já passou, vou me confiar de novo, eu não vou falhar, eu vou entregar, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer diferente, eu vou fazer novo, eu não vou me prostrar, eu não vou me render ao rótulo, eu vou reconstruir, meu irmão. A vida em Cristo é uma vida de recomeços. É uma vida de reconstrução, é fazer tal como a mulher de Ló deveria fazer, é ir embora sem olhar para trás. É se fortalecer não naquilo que você já fez, ou que você foi, é se fortalecer naquilo que você pode se tornar. Terceira aplicação final para nós: desafie estereótipos e preconceitos. Desafie. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não seja um Maria vai com as outras. Não tire opinião pelos outros a partir do que te falam. Derruba estereótipo, derruba preconceito. Não julga a pessoa pelo que você pensa que ela é, pelo que você está vendo. Vai conhecê-la primeiro, para depois você saber quem ela é. Não julgue pelo que disseram a você sobre ela. Tenha você próprio as suas próprias opiniões. Às vezes, irmãos, aquilo que dizem para nós sobre uma pessoa, às vezes nossa relação com ela vai provar completamente o contrário. Às vezes a pessoa mais desleal que cantaram para nós vai ser uma das pessoas mais leais que vai caminhar com você. Às vezes uma pessoa que te cantaram para você nem se aproximar é alguém que você vai querer ter por perto, porque você vai ter prazer na presença dela. Mas você precisa desafiar estereótipos e preconceitos. Estereótipo, aquilo que você vê. Preconceito, aquilo que te disseram. Não julgue pelo que você vê, nem pelo que te disseram. Julgue pelo que você vai conhecer. Por fim ainda, Lu, pode subir. Rompa com seus rótulos. Como igreja,
Construamos uma cultura mais inclusiva e mais respeitosa. Construamos, enquanto igreja, uma cultura que enxergue além dos rótulos. As coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. As pessoas também mudam. As pessoas também são transformadas. Pessoas também recomeçam. Pessoas aproveitam ciclos para mudar. Pregações mudam pessoas pelo poder da palavra de Deus. Relacionamento com Deus muda pessoas. Sofrimentos muda e transforma pessoas. A pessoa que você conheceu há um ano não necessariamente é a mesma que você vai se encontrar hoje. A vida traz transformações e mudanças. Ofereça a chance da dúvida. Tire o rótulo. Não é possível oferecer a chance da dúvida se você se apega ao rótulo. E hoje, alivia a sua bagagem do rótulo. Para de se preocupar tanto, ou além do que deveria se preocupar com o que as pessoas dizem a seu respeito. Tenha o seu coração e sua mente em paz, diante daquilo que você está sendo em Deus. Quando você passa na rua, em algum lugar que outrora você já passou e você era visto de uma forma, saiba que Deus te leva com uma nova identidade hoje para os mesmos lugares que você já passou. O seu erro do passado não precisa ser o erro do presente. Sua má fama do passado não precisa ser a má fama desse presente. E você não tem que carregar esse peso. Porque esse peso vai travar a sua vida. Esse peso vai acorrentar você, esse peso vai trazer culpa. E sabe o que vai acontecer com esse peso do rótulo? Satanás vai gritar no seu ouvido: você não é capaz, você não é digno, porque você já fez. Todas as vezes que Satanás gritar no seu ouvido o que você já fez, grita no ouvido dele aquilo que você é e será em Cristo Jesus. Não permita que o rótulo trave a sua vida. Não há nada que o amor de Deus e a chance do recomeço não seja maior. Mas se ainda hoje um rótulo te persegue, entrega ele para Deus. Alivia seu fardo. Alivia sua carga. E pelo poder desta palavra e do Espírito Santo que anunciamos aqui, sai daqui nesta noite, liberto de um rótulo que não são nem mais as pessoas que colocam a seu respeito, é você que já o assumiu. Porque enquanto são as pessoas que estão dizendo, mas isso não te afeta, é uma coisa. O problema é quando você já toma esse rótulo para você mesmo. Há dois níveis de relacionamento com o rótulo. Um é aquele que as pessoas dizem, o outro é como eu tomo para mim esse rótulo. O segundo nível é quando você toma para você esse rótulo. Aí ele já é pior, porque não é apenas as pessoas dizendo, é você tomando como verdade. Não tome como verdade um rótulo que não te pertence mais. Não tome como verdade. Não viva uma culpa. Não viva uma diminuição de quem você é. Não viva uma baixa autoestima por conta de algo que você já fez no passado, que você se arrependeu, que você já fez reparações, que você já colocou diante de Deus. Não viva mais. Não viva mais. E grave mais uma vez, se apegue à nossa frase do ano. Jesus está logo ali na frente esperando a gente. O seu futuro está nas mãos de Deus, Ele está ali no futuro esperando por você. Vai em direção, vai em frente, vai em direção a Ele. É para frente que se anda, é para frente que se olha, é para frente que está tudo aquilo de melhor que Deus tem para você. Passado a gente olha de vez em quando para trazer à memória aquilo que foi bom. O restante a gente olha para frente, é para frente que se anda, é para frente que se enxerga, é para frente que se caminha, porque é na frente que está aquilo que Deus está preparando para nós. Se coloque de pé e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Traga os seus rótulos aqui nesta noite, traga a sua bagagem dos rótulos aqui nesta noite que eu quero orar por você. Vem aqui, sai do seu lugar, vamos fechar esse momento com uma oração. Vamos aliviar esse fardo, aliviar essa carga, aliviar esse peso que você tem carregado. Não caminhe com seus rótulos. Nosso Deus é maior. E o poder dele é infinitamente maior do que os rótulos que nos aprisionam. Do que os rótulos que nos aprisionam. Pai, é no teu nome que nós colocamos estas vidas aqui nesta noite. Que nós mais uma vez selamos esta palavra ministrada aqui nesta noite
colocando-a diante do Senhor e pedindo ao Senhor que através do Teu Espírito Santo valide tudo aquilo que pregamos aqui, Pai. Que tudo isso que pregamos aqui, Deus, seja a palavra do Senhor na nossa vida e mais do que isso, seja a verdade do Senhor na nossa vida, que a gente tome como verdade, Deus, aquilo que a Tua palavra nos direcionou hoje, que a gente vença o rótulo, que a gente vença o preconceito, que a gente vença tudo aquilo que nos trava, Senhor, nos acorrenta e nos faz, Deus, travados, Deus, impedidos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, nós não somos aquilo que já fizemos no passado, nós não somos, Deus, resultado dos nossos erros, nós somos aquilo que o Senhor faz em nossa vida, nós somos aquilo que a Tua graça, Deus, é derramada sobre nós e nos restaura, nos conserta, nos renova, nos coloca de pé novamente. Nós somos aquilo que o Senhor há de fazer em nós, o poder do Senhor está naquilo que o Senhor há de fazer em nós e não nos nossos erros. Nada disso é maior, Deus, do que o Teu amor, do que a Tua misericórdia, do que a Tua graça e do que aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Muito maior do que o nosso erro, é aquilo que podemos nos tornar no Senhor. Que isso seja verdade hoje na nossa vida, que a gente saia daqui, Deus, certo dessa verdade, encorajado dessa verdade, e que nada venha tirar isso da nossa mente, do nosso coração. Não permita que Satanás, Deus, lance palavras que venham nos desanimar, que venham nos diminuir, Deus. A nossa identidade está em Ti. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. A nossa identidade está firmada no Senhor e é nela que nós nos apegamos. Encoraja-nos, Senhor. Traz de volta a autoestima, o encorajamento. Levanta a cabeça daquele que tem caminhado de cabeça baixa. Faça ele olhar para frente, porque é para frente que o Senhor deseja que nós caminhemos, Senhor. Direcione os nossos passos, encoraje a nossa vida, Senhor, e dê, Deus, uma unção de ânimo para cada um aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda Deus dessa palavra.